Neste momento nós passaremos para a exposição da palavra do Senhor. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, os versos de 1 a 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4. Nós retomaremos nesta noite, então, a série de exposições, a carta aos Colossenses. Retomaremos, então, no capítulo 3. Farei a leitura na NAA, peço que os irmãos acompanhem com reverência e atentamente. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Curve a tua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, nós nos reunimos em torno da tua palavra, clamando a tua orientação e a tua santa e bendita direção, Senhor. Ó Senhor, que eu não passe nada daquilo que pertence a mim, aos meus irmãos. Que eu não lhes impute nenhuma filosofia humana. Mas a única coisa que eu tenho a oferecer aos nossos irmãos nesta noite é Cristo. Conduza-nos, querido Senhor, na meditação da Tua palavra nesta noite. Que possamos ser guiados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, conduzidos para a Tua glória, tendo os nossos olhos e o nosso coração firmados no Senhor, ó Deus. Conduza-nos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Era necessário que a visão desses irmãos fosse desobstruída, que fosse desembaraçada, pois como nós temos visto ao longo desta exposição, as heresias haviam permeado a vida daquela comunidade. Paulo agora, como um médico dos olhos, ou melhor dizendo, como um médico do coração, começa a remover tudo aquilo que estava produzindo prejuízo, produzindo sombra para a excelência e a obra de Cristo. E é com extrema precisão e profundidade que nós podemos observar ao longo desta série de como Cristo, Ele é o mais excelente quando comparado com todos os demais artifícios produzidos pela mente corrompida do homem. O problema desses irmãos era um problema de coração desorientado. Como disse Jesus em Mateus capítulo 6, verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso demonstra que o coração daqueles irmãos havia se desviado de certa forma, fazendo com que os seus olhos se tornassem obscurecidos, embaçados, turvos. Eles haviam desviado os seus olhos de Cristo. Era-lhes impedido então de contemplar a excelência de Cristo. E conforme nós também vemos em Mateus 6, 22, os olhos que eram lâmpada, que são lâmpada do corpo, se os olhos deles forem maus, todo o corpo deles serão maus. A luz que existe, se essa luz que existe no nosso coração, nos nossos olhos for trevas,
quão grandes trevas serão. E como nós lemos também em nossa liturgia, a situação daqueles irmãos era a situação de sonolência. Andavam como se estivessem embriagados. Paulo, ao longo da construção desta carta, ao longo da construção de seu argumento, ele vem crescendo o seu pensamento. Note que somente nesta parte, irmãos, já caminhando para o final da carta, é que ele apresenta este aspecto de onde e para onde esses irmãos precisavam ir. Primeiramente, Paulo, ele apresenta a centralidade de Cristo no capítulo 1, dos versos 13 a 23. E no verso 21, ele fala que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Mas agora somos reconciliados por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. No capítulo 2, no verso 20, nós temos a obra de Cristo produzindo uma nova natureza em nós. E agora, tendo seu auge, Paulo ele vai falar como nós devemos viver. Paulo primeiro estabelece o fundamento da vida cristã. E agora Paulo ele vai começar, a partir do capítulo 13, a maneira como aqueles irmãos deveriam viver agora unidos verdadeiramente à pessoa e à obra de Cristo Jesus. Em todo esse seu argumento, Paulo ele não vem estabelecer novos preceitos, como nós vimos na última exposição com o nosso irmão Rodrigo Candioto, onde ele mostrou que aquelas pessoas estavam adulterando o Evangelho, estavam adulterando as verdades do Evangelho. Mas Paulo ele não vem trazer novos rudimentos, como ele usa essa expressão no final do capítulo 2. Paulo ele não vem trazer novas regras, novos preceitos, mas ele vem mostrar que tudo o que aqueles irmãos precisavam para viver uma vida verdadeiramente cristã era uma vida unida a Cristo. Mas não por uma união meramente intelectual, nós termos a nossa mente elevada, os nossos pensamentos por Cristo, mas era através de uma união santa. E é sobre este tema que eu gostaria que nós meditássemos nesta noite. Uma união santa. Em primeiro lugar, irmãos, esta união, ela produz em nós um coração elevado. Nós vemos isso nos dois primeiros versos, verso 1 e verso 2. Se no capítulo 2, verso 20, Paulo ele diz que se vocês morreram com Cristo, agora ele diz, se vocês foram ressuscitados. Existe uma progressividade, uma progressão no pensamento e no discurso de Paulo. Uma condição, obviamente, leva a outra. Não seria possível, e não é possível, que aqueles irmãos fossem ressuscitados com Cristo se primeiramente eles não tivessem participado da morte do Senhor. Eles não tivessem morrido juntamente com Cristo. E é como Jesus, no diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 de João, onde Jesus expressa categoricamente que era necessário que Nicodemos nascesse de novo, caso ele quisesse entrar no reino de Deus. A ideia aqui é a mesma apresentada por Paulo. Se vocês morreram juntamente com Cristo, consequentemente vocês também serão ressuscitados, e estão ressuscitados de uma certa forma com Ele. Vocês já participam tanto da morte quanto da ressurreição de Cristo Jesus. Isso, irmãos, demonstra que esses irmãos, devidamente mortos para os rudimentos deste mundo, agora precisavam buscar as coisas mais excelentes, mais gloriosas, mais belas. Eu gostaria que nós atentássemos para isso nessa noite, irmãos. Paulo ele está estabelecendo um contraste muito claro com aquilo que ele acabou de falar, dos versos 16 a 23 do capítulo 2. Onde ele mostra que as coisas terrenas não têm valor, elas não possuem valor. É a mesma ideia que Paulo ele apresenta em Filipenses capítulo 3, verso 8, aonde Paulo chama as coisas deste mundo, as coisas desta terra como lixo. É assim que Paulo se refere a essas coisas quando elas são comparadas com Cristo. E além disso, buscamos nessas coisas, na adulteração do Evangelho, promover instrumentos para a luta contra o pecado
Mas como Paulo diz no verso 23, mas isso não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne. O coração daqueles irmãos estava sendo elevado para algo muito mais excelente, para algo muito mais glorioso. Em um primeiro momento, quando nós olhamos o texto, nós podemos imaginar que os olhos daqueles irmãos, e assim como o coração deles e o nosso, estava sendo colocado simplesmente no céu. Busquem as coisas do alto, diz o apóstolo Paulo. Mas dentro de tudo aquilo que Paulo ele vem tratando dentro desta carta, irmãos, esta ideia de céu, ela é muito secundária. Olhe comigo no verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O coração deles estava sendo elevados para Cristo, não para o céu. O coração daqueles irmãos estava sendo estabelecido em Cristo Jesus. O céu, nesta ocasião, é algo secundário. E você pode até me questionar, como assim secundário, presbítero? Eu não deveria desejar o céu? Eu não deveria desejar andar nas ruas de ouro, cantando junto com os anjos, tendo as lágrimas sendo enxugadas? Não é isso que eu deveria estar desejando? O choro sendo transformado em alegria? Isso é bom, irmãos, isso é desejável. O nosso coração, sim, deve desejar essas coisas, mas isso não é tudo. Na verdade, isso não é nada. Pois o que assegura algum valor a essas coisas é o que Paulo ele vai dizer, onde Cristo vive. O que assegura valor ao céu, o que atribui valor às coisas celestiais é Cristo. E é para isso que o coração daqueles irmãos estava sendo elevado. Note que no final do capítulo 2, Paulo ele vem mostrando os rudimentos que aqueles irmãos estavam se apegando. A comida, a bebidas, a dias de festas, ou luas, ou sábados. Tudo isso era sombra que apontava para algo mais glorioso que havia de vir. Paulo ele fala isso nos versos 16 e nos versos 17 do capítulo 2. E aqui é o ponto da nossa consideração, da nossa atenção. Isso deve fazer, irmãos, com que nós venhamos a pensar sobre quem ou no que os nossos olhos de fato estão postos. Eu temo que para muitos de nós, nos dias de hoje, e até mesmo em nosso meio, Cristo ele é simplesmente o meio para que nós venhamos chegar naquilo que realmente nós desejamos. Cristo simplesmente, ele não é o fim, ele não é o objetivo primário de todas as coisas. Ele é só um meio para que eu possa me achegar ao céu. Ou um meio para que eu possa me livrar do inferno. Para alguns, Cristo é simplesmente um meio para que eu possa dar uma boa educação aos meus filhos, tirando eles das ruas, das más amizades. Cristo, ele é um meio para o qual eu possa me livrar e me safar de algumas coisas. Para alguns, Cristo é até um meio de conseguir e adquirir carro e casa, bens materiais. Cristo é somente um meio para eu e eu. E a pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração: quando foi verdadeiramente por Cristo? Quando foi de fato por Ele? Não Ele como um meio para alcançar um fim, mas Ele como o fim da carreira, o objetivo principal. O que deve ficar claro para nós, irmãos, que se não for por Cristo e a sua glória, nós somos semelhantes aos ímpios. Se nós não estamos aqui hoje por causa de Cristo,
desejosos de conhecer mais a pessoa de Cristo e a sua glória, ansiosos mais por Cristo, pelo seu poder transformador em nossa vida, somos semelhantes aos ímpios, que buscam e que quando buscam ao Senhor, buscam simplesmente pelo seu próprio bem-estar, para a sua própria promoção. Meus irmãos, o que nós temos de mais excelente, o que nós temos de mais glorioso, senão Cristo? O que nós temos de mais santo, de mais belo, Ele que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, como diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, cujos anjos cobrem o rosto e os pés, quando cantam diante da sua majestade e da sua glória, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a Cristo que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos procurar ansiosamente, como cantamos, como terra árida, exausta e sem água, como se verdadeiramente o nosso corpo necessitasse. Como assim nós necessitamos de comida e de bebida, assim nós precisamos, irmãos, desejar a Cristo, contemplar as suas virtudes. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21. E Pedro também, quando ele está pregando em Atos capítulo 2, verso 22, categoricamente Pedro afirma: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês. Cristo, Ele é sim, irmãos, o nosso sumo sacerdote, que constantemente, diariamente intercede por nós diante do Pai, como Ele mesmo diz em João capítulo 17. Eu não peço para que tireis do mundo, mas que guarde eles do mal. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ele é o nosso Rei triunfante, irmãos. Ele que abre os portais eternos, como diz no Salmo 24, os versos 9 e 10, levantem-se as suas portas, ó cabeças, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória, irmãos? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ao pensarmos nas coisas do alto, estamos ocupando a nossa mente e o nosso coração com santos pensamentos e ocupando os pensamentos excelentes, como disse o puritano Thomas Watson. Quando a mente, ela acolhe as meditações santas, como seus hóspedes da manhã, se depois os pensamentos terrenos chegarem, eles serão colocados em alguns dos piores quartos. Eles serão hospedados nas mais baixas afeições. Os melhores quartos forem ocupados de manhã por Cristo. Aquele que perde o seu coração no mundo de manhã, dificilmente o achará novamente ao longo do dia. Nós precisamos ocupar o nosso coração com Cristo. Nós precisamos elevar o nosso pensamento, ter o nosso pensamento fixado em Cristo e buscar essas coisas celestiais, porque elas têm valores em Cristo. Buscar o seu ser santo, a sua glória majestosa, a sua santa divindade. Que consideremos isso, irmãos, intensamente em nosso coração nesta noite. Que consideremos esta verdade intensamente em nosso coração. Que o nosso coração realmente esteja elevado em Cristo. Pois é nele, somente nele, que a vida ela possui algum valor. Que a vida verdadeiramente ela só é vivida quando ela é vivida em Cristo. Quando os nossos pensamentos encontram repouso em Cristo, quando os nossos pensamentos são ocupados pelos pensamentos de Cristo. Irmãos, quantas e quantas vezes nós ocupamos os nossos pensamentos com as preocupações diárias? Quantas e quantas vezes? Aquilo que tem tomado o teu coração são as preocupações, são as ansiedades deste mundo. O que farei amanhã?
Qual decisão eu vou tomar amanhã? Alguns já estão preocupados com que roupa vai vestir amanhã. E eu te pergunto, quem tem sido o teu Deus? Quem tem sido o teu Senhor? A quem verdadeiramente o teu coração tem encontrado descanso, repouso e segurança? A quem verdadeiramente nós estamos unidos, irmãos? Será que ainda nós nos apegamos aos rudimentos? Será que ainda nós nos apegamos às coisas do passado, às coisas corruptíveis deste mundo? O nosso coração não pode nos dominar. O nosso coração, ele precisa estar elevado, para que verdadeiramente venhamos a viver uma vida em Cristo. E esse é o nosso segundo ponto, aonde diz que, se essa união ela é verdadeira, irmãos, ela vai produzir em nós uma vida elevada. O coração ele é posto sobre um firme fundamento que é Cristo, o mais belo entre todos. Paulo ele não está falando para que esses irmãos tenham somente os seus pensamentos em Cristo, para que eles fiquem ali pensando sobre Cristo. Mas a consequência deste pensar e ter o seu pensamento elevado até Cristo, isso vai conduzir, isso irá nos conduzir a também ao viver de um modo santo, a viver de um modo digno do Evangelho, a ter uma vida elevada, não tendo mais a aparência de sabedoria, não tendo mais tentando inventar coisas que têm e produzem falsa humildade, e até mesmo o tratamento austero do nosso corpo. Mas é uma vida vivida realmente, que reflete a Cristo e a sua glória. Por estarem mortos com Cristo, esses irmãos agora são também unidos a Ele. De modo que a nossa vida agora está unida à vida de Cristo. Não as velhas práticas rudimentares que iria promover luta contra o pecado ou uma vida santificada. Isso não tem valor algum. Não era observar festas que os tornariam mais santos, mas sim uma vida unida a Cristo. Irmãos, essa união com Cristo não era somente algo em aspectos morais. Ali no começo dos anos 2000, teve uma frase que se popularizou, até de um livro que se tornou best-seller, saiu filmes e tudo mais, em seus passos, o que faria Jesus. E muitas vezes cristãos usaram esse jargão. Em seu lugar, o que faria Jesus? Essa frase, irmãos, que parece ser tão inocente, mas ela levou e tem levado muitos a considerar somente aspectos morais de Cristo. Como se Cristo fosse simplesmente um modelo, um homem exemplar a ser seguido, a ser observado, a ser copiado. Não nos diferenciamos de muitas seitas se pensamos desta forma. E novamente eu temo que muitos de nós, muitas vezes tendo a nossa mente moldada pela cultura moderna, pela cultura dos dias atuais, nós temos olhado para Cristo não como um Senhor soberano, como um Deus glorioso, como um Deus majestoso, mas simplesmente como um modelo a ser imitado, como um homem a ser copiado. E a pergunta novamente, irmãos, o que nos difere então de muitos ímpios? Se nós nos relacionamos com Cristo como se Ele fosse meramente um homem, não como o Senhor, não como Kyrios, como realmente o soberano da sua vida, qual é a nossa diferença então para aqueles que rejeitam a divindade de Cristo, daqueles que rejeitam que Ele é o autor e o consumador da fé e da nossa vida? Ah, meu irmão, como é triste nós observarmos o comportamento de muitos cristãos. E quando nós olhamos para Cristo de modo conturbado, de um modo embaçado, a nossa vida diária, ela reflete este mau relacionamento com Cristo.
Quantos cristãos, irmãos, eles participam de conversas mundanas e profanas, como se eles estivessem conversando com qualquer pessoa e diante de qualquer pessoa. Quantas vezes nós participamos da roda dos escarnecedores? Quantas vezes nós nos detemos no caminho dos pecadores? Quantas vezes nós temos comunhão com aqueles que profanam o nome de Cristo, trazendo assim escândalo para o Evangelho? Meu irmão, se nós temos vivido desta forma, nós estamos escarnecendo de Cristo. Você consegue ter o entendimento e a dimensão da gravidade disso? De que muitas vezes nós estamos escarnecendo do sangue de Cristo que foi vertido na cruz, naquele maldito madeiro? Que muitas vezes a nossa maneira de viver, ela tem zombado do cálice da ira, como se aquilo não fosse nada. Nós temos vivido de maneira como se os pregos que perfuraram a mão de Cristo, nada fosse. Como se aquela coroa que perfurou a sua cabeça, como a sua agonia no Getsêmani, nada fosse. Como que muitas vezes, irmãos, nós zombamos de Cristo e não nos pesa no coração. Quantas vezes, irmãos, nós zombamos do Senhor e isso não nos traz nenhum constrangimento. E isso não nos traz nenhuma lágrima em nosso coração. O nosso coração não lamenta pelo nosso pecado. Andamos como se Cristo nada fosse. Se você tem vivido desta maneira, meu irmão, arrependa-se. Arrependa-se hoje mesmo. Porque nós só temos vida, porque Cristo é a nossa vida. Nós só temos vida porque Ele é a nossa vida. Porque Ele vive, nós também vivemos. Não é tanto nós que vivemos, mas é Ele que vive em nós, é Ele que produz vida em nosso coração, é Ele que transforma o nosso caráter, é a Ele que nós somos conformados, é a imagem dEle que nós somos transformados, é a imagem de Cristo, não a imagem deste mundo corrompido, que cospe na cruz de Cristo, que cospe na face do nosso Senhor. Mas é a imagem de Cristo, que a cada dia mais nós devemos nos parecer. E é incredulidade, irmãos, nós não irmos para Ele em busca da vida. É incredulidade de nossa parte se nós não buscamos a vida em Cristo. É somente nele que nós temos vida. Gostaria que você se lembrasse do encontro da mulher samaritana no poço de Jacó, do João capítulo 4. Aquela mulher, ela demonstra ter profunda sede. Ela encontra-se, ela crê nas palavras de Cristo. A vida conversava com ela. Produziu vida em seu coração seco. Em seu coração que desejava a água, como nós cantamos no Salmo 63. E isso transforma a vida daquela mulher de tal forma que ela serve de testemunho para o Senhor, conforme é narrado em João capítulo 4, verso 39. A nossa vida, irmãos, ela está oculta na vida de Cristo. Ou seja, a nossa vida vem dele. E assim nós devemos andar nele. Não somente com Ele, mas andar em Cristo, viver em Cristo, ter os nossos pensamentos em Cristo, mas também a nossa vida moldada à imagem de Cristo. É o nosso coração, os nossos pensamentos moldados por Ele e pelo Evangelho. O nosso modo de viver refletir a excelência de Cristo. Nós não podemos nos comportarmos como homens da iniquidade.
O cristão deve ser o mais excelente entre todos os homens, irmãos. Tão mais excelente quanto aquele homem que você mais admira, cujas formalidades enchem os nossos olhos. Não, o cristão ele deve ser o mais excelente de todos, porque a vida do cristão está em Cristo, já não mais nas coisas deste mundo. Cristo é o mais excelente. Cristo, ao operar em nossa vida, Ele regenera as nossas faculdades mentais e intelectuais. Não só somos fisicamente caídos, irmãos, mas a nossa mente também sofre as agruras do pecado, sofre as consequências do pecado. Se a natureza geme, aguardando a redenção, quanto mais nós deveríamos lamentar. Porém, Cristo já iniciou a sua boa obra em nossa vida, e Ele já tem operado em nosso coração. É o que Paulo ele vai falar depois na continuidade do capítulo 3. Fazendo morrer a nossa velha natureza, nós devemos viver uma vida em Cristo Jesus. Meu querido irmão, Paulo faz com que nós venhamos tirar os nossos olhos das coisas humanas, de ritos, de rituais sem valor, de coisas que são extremamente inferiores. Ele nos eleva a contemplarmos e a descansarmos em Cristo, a desejarmos Ele por quem Ele é, por Ele mesmo. Os nossos olhos devem admirar e se encher com as doçuras de Cristo, irmãos, com o resplendor e com a majestade dEle. Se essas coisas não ocuparem o seu coração, nós voltaremos a andar como outrora andávamos, não como mortos em Cristo, mas como mortos para Cristo. Concluindo, nós somos chamados a vivermos de forma piedosa, tendo o nosso coração em Cristo. Assim como o nosso viver, nós devemos morrer nele, para que tenhamos vida realmente nele, para que ressuscitemos juntamente com ele, para que a nossa vida se manifeste na manifestação dele. Que a nossa vida, irmão, seja conformada à vida de Cristo. Os nossos afetos, as nossas afeições, os nossos pensamentos, conduzidos pela doçura e a excelência de Cristo. Que a nossa vida, ela seja encontrada na vida de Cristo. Que o nosso viver amanhã seja uma vida que reflete a Cristo, que o nosso comportamento no trabalho, que o nosso comportamento dentro do nosso lar, reflita a excelência da obra de Cristo. Não viva como um mundano, não viva como se você estivesse dormindo ainda, mas confie na boa obra do Senhor, naquilo que Ele tem operado no seu coração. Descanse na excelência de Cristo. Eleve os teus pensamentos aos pensamentos de Cristo. Viva uma vida conformada a Cristo. Ele é o mais excelente. Ele é o mais glorioso. Se nós não o tivermos, nós não temos nada. Se nós não tivermos a Cristo, nós não temos nada. Que Cristo seja a nossa vida. Que a vida dele esteja na nossa vida. Que o perfume a qual nós exalamos seja o doce perfume de Cristo. E não o terrível perfume da morte, emanada pelo pecado. Viva de acordo com o Evangelho. Viva de acordo com a vida de Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, Tu que és o mais excelente entre todos, o mais glorioso, o mais belo, o mais formoso, Tu que és a personificação da excelência e da glória de Deus Pai. Nós, nesta noite, nos colocamos em oração, Senhor, diante de Ti, mediante a Tua palavra, que nos leva, que nos exorta, para que nós venhamos viver em conformidade com o Teu santo, bendito e rico Evangelho.
ó Senhor, conforme a nossa vida a Cristo. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos que glorifiquem ao Senhor. Que a nossa moral, que a nossa ética, que a nossa forma de viver, de pensar, que os nossos relacionamentos sejam um modo de viver que reflita a tua grandiosidade, a tua excelência. Que nós venhamos buscá-lo, ó Deus, intensamente em nosso coração. O Senhor que é o mais excelente, que a nossa vida esteja oculta juntamente com a vida do Senhor. Que nós venhamos viver, ó Deus, para a tua glória. Não buscando o nosso próprio bem-estar, não buscando as coisas que nos agradam, mas conduza-nos, Senhor, para que nós venhamos viver em conformidade com o teu bendito Evangelho e confiar no Senhor, confiar somente na tua obra perfeita e salvífica. Eleve o nosso coração, eleve os nossos pensamentos, para que venhamos viver unidos a ti. Nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.